Então, bom dia a todos, gente. Bem-vindos a mais uma aula de física, né? Galerinha, ontem saiu um comunicado da Secretaria de Educação, né? Um comunicado oficial falando que as aulas estão liberadas a partir do dia 10. Não é isso? Vocês ouviram lá? Viram o comunicado? A partir do dia 10, está autorizada o retorno dos anos finais do Fundamental 2, né? Do sexto ao nono ano. Na outra semana, dia 17, vai estar sendo liberada os anos finais do Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, e no dia 24 vai estar sendo liberado a educação infantil. Então, o mês de novembro aí está previsto o nosso retorno, não é? As coisas mudam muito rapidamente, a gente crê que volte, né? Mas a gente não sabe como é que vai proceder os casos de coronavírus até lá. Espero que dê tudo certo e a gente possa realmente voltar, né? É o que a gente espera. Nem a gente, nem vocês aguentam mais, né? Tá confinado. Então a gente quer voltar, a gente quer ir para o nosso trabalho, a gente quer retornar e estamos autorizados. Só vamos ver o proceder, né? Espero que dê tudo certo, esse proceder até lá, mas eu acredito que dê tudo certo, tá bom? E aí, quando a gente voltar, galerinha, a gente tem muita coisa para observar, né? A gente vai ter que fazer as correções dessas atividades com vocês, atribuir nota, fazer provas. Então, vai ser bem cheio aí esse nosso retorno, né? Vai ser bem cheio de bastante atividade até a gente fechar o ano letivo, né? E daí sim a gente ter as nossas sonhadas férias, né? Descansar um pouquinho porque foi nó cego esse período. Mas estamos autorizados a voltar a partir do dia 10. Essa volta sempre ocorre numa terça-feira. Dia 10 é uma terça-feira, depois dia 17 é outra terça-feira e dia 24 é outra terça-feira, né? Minhas aulas com vocês é na sexta-feira, então na sexta será o nosso encontro, após o dia 10. A gente tem aí, hoje é dia 30 de outubro ainda, a gente tem aí mais 11 dias para poder retornar à escola. Galerinha, avisos dados, trouxe nossa aula aqui para vocês, né? Uma aula nova, um assunto novo, novíssimo esse assunto, olha. Veja aí, força de atrito. Galerinha, esse assunto de força de atrito, ele é um pouco chatinho de início, né? Eu não falo chatinho na relação da explicação, porque eu acredito que na explicação de força de atrito, você já deve ter até uma ideia o que seja força de atrito, né? A explicação é tranquila, mas os cálculos, ele é um pouco complicado, tá certo? Porque a gente vai precisar das fórmulas da segunda lei de Newton, aquela fórmula, força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Que vocês já conhecem, não é uma fórmula difícil. Além dessa, a gente tem que ter em mãos a fórmula da força de atrito. Mas eu não vou falar de fórmula nenhuma agora não, tá certo? O que eu quero falar para vocês é mais a parte da introdução, que seria força de atrito. Agora eu vou fazer perguntas aqui para vocês e eu espero que vocês participem efetivamente da aula dando respostas. Deixa eu aqui aumentar esse slide. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para vocês também. Tá todo mundo vendo aí o nosso slide, gente? Tá todo mundo Eu tô vendo? vendo. Pronto, beleza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, gente. Uma pergunta bem prática. Para vocês, o que significa atrito? E aí, alguém pode responder? O que significa atrito? E aí, vocês têm alguma noção do que significa atrito? Hein, gente? Alguém quer dar alguma resposta aí? O que seria atrito? Estão falando aqui no bate-papo. Ninive respondeu no chat aqui. Nínive respondeu o quê?
Leia aí o que Nínive respondeu, que eu estou sem acesso aqui ao bate-papo. Nínive respondeu o quê? Falou que é quando dois corpos se chocam. Dois corpos se chocam. Beleza. Veja só, galerinha. Força de atrito é uma força contrária à sua força. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja na escola e você quer sentar lá na frente porque atrás está muito zoada. Aí as cadeiras todas estão ocupadas. Então você vai ter que levar a sua cadeira lá para frente. Sendo que você está com aquela preguicinha gostosa de manhã cedo, você não vai suspender a sua cadeira. Você vai sair arrastando a sua cadeira pela sala até chegar lá na frente. Galerinha, quando você vai puxando a sua banca lá para frente, você precisa utilizar uma determinada força para puxar essa cadeira, arrastar ela até lá na frente. Você vai precisar de uma força. Você vai precisar fazer força para isso. Vai, não é isso? Você vai fazer força. Você vai puxar a sua cadeira, né? E arrastando ela até lá na frente. Você vai estar fazendo uma força. Mas o chão da sala de aula vai querer impedir que você leve a cadeira. E vai fazer ali o chão com a cadeira uma força de atrito. Por isso que vai fazer aquela zoada. Geralmente o professor reclama, né? Gente, levanta a cadeira aí. Levanta essa cadeira, não empurra não. Não é isso? E aí a gente costuma dizer isso. Levanta essa cadeira, não vai empurrando ela não. Por quê? Porque o solo ele vai querer impedir que você leve essa cadeira. Mas você consegue levar essa cadeira porque a sua força é maior do que a força de atrito. Aí você consegue arrastar essa cadeira. Mas vamos supor... Oi? Alguém quer falar? Todo mundo entendeu até aqui, gente? Estão entendendo? Tá todo mundo entendendo. Vamos lá. Outra situação de força de atrito seria a seguinte, ó. Tem um caminhão no meio da rua, né, parado, todo carregado de areia, cimento, tijolo, um caminhão grande, e você quer arrastar esse caminhão, você quer empurrar esse caminhão para o outro lado da pista. Você vai empurrando ele. Você vai conseguir empurrar esse caminhão? Não. Porque você não vai conseguir. Gente, então, deram uma riscadinha aqui na tela. Se puderem, apague aí, por favor. Deram uma riscadinha aqui na tela. Isso atrapalha bastante, tá? Pronto, beleza. Deixa eu só desabilitar um negócio aqui. Pronto, agora ninguém consegue riscar mais não. Mas vamos lá. Tem um caminhão todo carregado de cimento de areia, um caminhão grande, e você quer empurrar ele até o outro lado da pista. Aí eu lhe pergunto, você vai conseguir fazer isso? Não. Por que não? Por causa da massa do caminhão. Ele tem uma massa muito grande. E a força que você fizer vai ser uma força menor do que a força de atrito. O caminhão está ali no solo, né? Você não vai conseguir empurrar ele, porque agora a força de atrito entre o caminhão e o solo é maior do que a sua força. Uma simples cadeira, você consegue vencer a barreira do atrito. Você consegue vencer a força do atrito. Sua força é maior do que a força do atrito, isso numa cadeira. Mas se a gente passar para fazer essa análise com caminhão ou com carro, aí a força de atrito vai ser maior do que a nossa força e a gente não vai conseguir tirar aquele corpo do lugar. Beleza? Quero falar para vocês também que existem várias superfícies de atrito, tá bom? Essas superfícies de atrito pode ser polida, pode ser áspera, pode ser lisa, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma superfície áspera, por exemplo, é aquele chão que não tem cerâmica, só de cimento, não é? Ali o atrito é maior, porque a superfície é mais áspera, então fica mais difícil de tirar um corpo do lugar e você vai ter que exercer mais força para tirar aquele corpo do lugar. Se for uma superfície
lisa. Aí o atrito é menor, porque a superfície é lisa. Vamos imaginar aqui um shopping, o piso de um shopping. Às vezes a gente está no shopping, numa praça de alimentação ou caminhando pelo shopping, e tem lá uma plaquinha amarela dizendo assim: cuidado, piso liso, risco de queda. Porque geralmente ali na praça de alimentação caiu um refrigerante ou alguma coisa e o pessoal foi lá e passou um paninho. E aquela superfície ali, ela fica com pouquíssimo atrito, né? Ela fica lisa. Então, qualquer coisinha a gente pode escorregar, a gente pode perder o atrito com o solo e pode cair. E temos as superfícies polidas, que são mais lisas ainda. Eu vou tomar aqui como exemplo uma pista de boliche. Uma pista de boliche, galerinha, ela tem que ser bem lisinha para a bola, quando a gente arremessar, ela poder percorrer livremente com o mínimo de atrito possível para poder derrubar aqueles pinos, né? Se a gente mirar corretamente. Vocês podem notar que a pista de boliche ela é encerada, né? Para ficar bem lisinha. A gente tem aquela bola pesada, né? Aquelas bolas variam de piso, variam de peso, e quando a gente arremessa, né? Na pista de boliche, ela vai bem rápido, por quê? Porque o atrito entre a superfície que está polida, bem lisinha, é bem pequeno em relação à bola de boliche. A bola já é redonda e a superfície já está muito lisa, então a bola pode percorrer livremente. Diferentemente se eu jogasse uma bola de boliche num piso áspero, né, de cimento, então a bola não ia ter tanta velocidade assim como numa pista polida. Então, galerinha, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que o piso, ele interfere muito no atrito, tá bom? Isso é só uma parte de introdução, mas eu vou mostrar isso para vocês aqui, né? Através da parte teórica, através da explicação. Então, vamos lá. Força de atrito. Olha lá. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou enviar esse slide na íntegra no grande grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? Para vocês arquivarem e estudarem para provas futuras. Então, diz assim, ó, a força de atrito surge em sentido contrário ao movimento do objeto. Então, é sempre uma força contrária que você faz. Como eu falei, você está arrastando uma cadeira, né? O atrito ele faz uma força contrária, não querendo que você arraste aquela cadeira. Mas como sua força é maior, você consegue vencer a barreira do atrito, tá bom? Então, a força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela pode ser estática se o objeto está em repouso, ou seja, quando você não consegue tirar o objeto do lugar, ou dinâmica, se o objeto está em movimento, ou seja, se você consegue tirar o objeto do lugar. Estático, gente, quando eu digo a palavra estática ou estático, é algo que não consegue se mexer, é algo que eu vou fazer muita força, mas eu não consigo tirar ele do lugar. Ou seja, a força de atrito está sendo maior que minha força, então o corpo vai permanecer em repouso. Foi o exemplo do caminhão que eu disse para vocês. Vou empurrar um caminhão, um carro, eu não vou conseguir tirar ele do lugar, porque a força de atrito é maior, então o corpo permanece estático. Agora, o objeto pode se movimentar, né? Pode ser aí um atrito dinâmico, se eu conseguir vencer essa força do atrito, tá bom? E conseguir tirar o objeto do lugar, dando assim movimento a ele. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento dos objetos que estão sob a ação de uma força. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo. Veja o exemplo de um bloco sobre uma superfície na figura abaixo. Galerinha, note aqui essa caixa, né? Essa partezinha aqui amarela é a superfície. Vamos supor que essa caixa esteja no chão, né? No chão. Pode ser sobre uma mesa também, pode ser sobre qualquer superfície. Está aqui essa caixa sobre uma superfície. E você vai fazer uma força empurrando ou puxando ela para a direita. Quando você empurra ela para a direita, galerinha, a força do atrito ela age no sentido contrário. Olha aqui, ó, a força de atrito, FAT, significa força de atrito.
Enquanto a minha força está sendo para a direita, eu puxando o corpo para a direita, a força de atrito vai agir para a esquerda, não querendo que eu leve essa caixa, impedindo que eu leve essa caixa. Eu só vou conseguir levar essa caixa para a direita se a minha força for maior do que a força de atrito. Se a minha força for maior do que a força de atrito, a gente consegue colocar a caixa em movimento, consegue arrastá-la até onde a gente quer chegar, até o nosso destino. Isso se minha força for maior que a força de atrito. Mas se essa caixa tiver uma massa muito grande, talvez eu não consiga levar ela. Se eu não conseguir levar ela, isso quer dizer que a força de atrito nessa situação é maior do que a minha força e não está deixando eu locomover essa caixa para onde eu quero. Tá claro isso, galerinha? Alguma dúvida? Fazer uma chamada. Não. Ana Nínive. Ana Catarina, tá aí, Ana Catarina? Presente. Tá entendendo, Ana Catarina? Tô. Tá, né? Tranquilo. Alan, tá entendendo? Alan? Podem falar aí, viu, gente? Alan? Alan tá falando aqui no chat, sim. Heitor, tá entendendo, Heitor? Sim, professor. Beleza. Ana Clara, tá entendendo? Sim. Ana Nínive, tá entendendo, Ana Nínive? Tá. Tainara, tá entendendo? Gabriel, tá entendendo, Gabriel? Eloane, tá entendendo, Eloane? Assim, né? Pronto. Então, beleza, galera. Então, vamos dar sequência aqui, tá bom? No nosso slide. Esse início, ele é bem tranquilo, né? É mais para vocês entenderem o que é a força de atrito. Vai precisar de uma força, que a sua força empurrando o corpo, a força de atrito sempre agindo no sentido oposto, no sentido contrário. Não querendo que você leve aquele corpo para onde você deseja, né? Mas se sua força for maior que a força de atrito, você consegue sim. Depende muito da massa do corpo, viu, gente? Vocês estão vendo que quanto maior a massa do corpo, né? Mais difícil fica de eu vencer essa barreira do atrito. Por exemplo, esse celular está aqui na minha mão. Vamos supor que minha mão é a mesa. Eu transporto tranquilamente esse celular na minha mão, mas eu sei que tem atrito entre o celular e minha mão. Eu preciso fazer uma força. Se eu soprar, ele não vai. Se eu soprar, ele não vai. Eu tenho que fazer uma força para tirar ele do lugar. Agora, se no lugar desse celular fosse um carro ou um caminhão, eu não conseguiria tirar. Porque esse celular tem muito menos massa do que um caminhão. O caminhão teria muito mais massa. Como é que eu vou arrastar um caminhão? Eu não tenho força para isso. Então, ali a força de atrito é maior do que a minha. Ó, vamos lá. Continuando a leitura. A força de atrito deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo. Muitas vezes, galerinha, a gente não vê essa rugosidade, a gente não vê esse crespo, né? Essa parte, essa saliência no solo. A gente precisaria de uma câmera, né, muito boa para poder ver que ali realmente aquele piso ele não é perfeito. Então, a força de atrito deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo. Essas rugosidades não são observadas macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento, faz a gente colocar mais ou menos força naquele objeto. Observe na figura abaixo as irregularidades que existem no contato entre o bloco e a superfície. Aí aqui eu dei um zoom, ó. Eu peguei só essa partezinha aqui que eu circulei de preto e trouxe ela para cá, ó. Uma coisa que era microscópica, eu trouxe para macroscópica. Então, notem que entre essa caixa e o solo, ó, tem essa deformidade aqui, ó, gente. Em todo canto tem isso. Para ter o menos possível, você tem que polir, encerar, né? Por exemplo, a cerâmica da nossa casa. Vou dar um exemplo. A cerâmica da nossa casa é lisa. Mas para deixar mais lisinha ainda, a mamãe, papai ou a gente mesmo passa um pano, né, na cerâmica, aí bota aquele cheirinho para dar um cheirinho no ambiente. Aí a gente diz, poxa,
a casa está limpinha, está bem lisinho o piso. Por quê? Porque você encerou, deixou aquela superfície que antes estava com rugosidade, você tentou deixar ela mais lisinha, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, uma lente aumentada, essa rugosidade, que não dá para a gente perceber a olho nu, né? A gente tem que ter uma câmera, né, para aumentar ali aquela superfície e a gente conseguir enxergar essas irregularidades, tá bom? Continuando, a força de atrito depende de dois fatores. Quais são os dois fatores que a força de atrito depende? Acompanhe comigo aqui a leitura. Diz assim, ó. Depende do tipo dos materiais que estão em contato. Cada material tem suas características próprias. Quanto mais lisos ou polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito. A gente vai falar muito sobre isso daí, viu, gente? Coeficiente de atrito. Inclusive, esse coeficiente de atrito, ele entra na nossa fórmula, que pode ser dinâmico ou estático, possuindo valor diferente para cada material. Então, cada material tem o seu coeficiente de atrito, tá bom? Galerinha, quando eu falo aqui desse primeiro tópico, né, desse primeiro fator em que a força de atrito depende, ó, depende do tipo dos materiais que estão em contato. Cada material tem suas características próprias. Aí ele diz aí, ó, quanto mais lisos ou polidos estiverem os objetos em contato, menos será a força de atrito. Foi o que eu falei sobre a pista de boliche, não é? A pista de boliche ela tem que ser bem lisinha, bem encerada, para a bola poder percorrer livremente, sem a gente fazer muita força. E ela ter menos atrito possível com a superfície. Então, a bola vai praticamente flutuando ali sobre aquela pista de boliche, porque ela está bem enceradinha. Então, o atrito ali é o mínimo possível, né? Diferentemente se fosse uma pista toda com cimento ou com pedra, né? E depende de que também esse fator para existir a força de atrito. Força normal depende da força normal. O que é força normal? Galerinha, na vertical existem duas forças atuando. Uma é a força peso, empurrando de cima para baixo, para que o corpo desça, e outra é a força normal, empurrando de baixo para cima, para que esse corpo não afunde. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na mesa, na minha bancada. Estou com meu celular, coloquei ele aqui na mesa. Soltei na mesa. Ele não afundou na mesa. A mesa conseguiu segurar ele. Por quê? Porque tem uma força normal empurrando o meu celular de baixo para cima, não deixando ele afundar e cair chão abaixo e ir entrando pelo solo. Isso não vai acontecer, porque na vertical existem duas forças, a força peso empurrando para baixo e a força normal empurrando para cima. Meu celular ele está aqui em repouso, lembrando agora da primeira lei de Newton, meu celular ele fica aqui paradinho em cima da mesa, porque essas duas forças elas se anulam, elas têm a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. A força peso empurrando de cima para baixo e a força normal empurrando de baixo para cima, na mesma intensidade. Por que tem que ser na mesma intensidade? Para que meu celular ele fique em repouso. Se essas forças elas fossem diferentes, o meu celular aqui estaria se mexendo em cima da mesa, porque uma força estaria se sobressaindo em relação à outra. Como essas forças elas se anulam, são iguais a zero, né? A resultante delas é igual a zero, o meu celular consegue ficar em repouso tranquilamente. Então, a força de atrito depende também da força normal. E o que seria a força normal? Trata-se da reação normal à superfície sobre a qual o corpo está apoiado e depende do peso do objeto, da força peso, né? Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Então, são desses dois fatores, galerinha, que depende aí a força de atrito, tá certo? Continuando aqui, ó, eu fiz aqui para vocês um mapa mental sobre a força de atrito, sobre tudo isso que a gente viu por aqui. Vamos primeiro para esse daqui. Acompanhe o cursor do mouse onde eu estou passando, que eu vou fazer a leitura. A força de atrito é sempre contrária ao sentido do corpo, ou seja, ao sentido do movimento,
Por exemplo, essa caixa aqui, ó, que eu ilustrei, enquanto você está querendo dar velocidade a ela para a direita, a força de atrito empurra no sentido contrário, ó, para a esquerda. Você só consegue tirar essa caixa do lugar se sua força for maior do que a força de atrito. Então, FAT significa força de atrito e V é a sua força, a velocidade que você quer dar ao corpo. Beleza? Vindo para aqui para baixo agora, ó. A força de atrito surge em razão das pequenas rugosidades existentes entre as superfícies dos corpos, que são imperceptíveis macroscopicamente. A gente só consegue ver essas rugosidades do solo microscopicamente. Macroscopicamente, a gente não consegue ver essas rugosidades. O que é que eu fiz aqui? Eu dei um zoom para você ver que, de fato, essas rugosidades existem, tá bom? Vindo aqui para cima agora em vermelho. Aqui eu tenho a nossa famosa fórmula para se calcular a força de atrito. Ó. A força de atrito pode ser calculada pelo produto. Quando eu falo produto, eu falo multiplicação, tá, gente? Vou falar a palavra multiplicação, que fica melhor de vocês entenderem. A força de atrito pode ser calculada pela multiplicação do coeficiente de atrito pela força de reação normal. A fórmula é essa daqui, ó, gente. Força de atrito é igual. Aí eu tenho aqui uma letra que parece a letra M, mas não é. Essa letra aqui é um M grego e é chamado de Mi. Essa é uma letra grega chamada de Mi, tá bom, galerinha? É um Mzinho assim puxadinho com a perna, tá bom? Não é a letra M. Isso é uma letra grega chamada de Mi. Parece um M, mas o nome dela é Mi, tá certo? Essa letra grega Mi é justamente o nosso coeficiente de atrito, que ele vai dizer de determinada superfície. Se ele disser que é uma pista de boliche, ele vai dizer que o coeficiente de atrito, por exemplo, vale 0,2. Se ele disser que é uma pista de cimento, ele vai dizer que o coeficiente de atrito é 0,8. Ele sempre vai dizer quanto vale o coeficiente de atrito daquela superfície. Ou então ele pede para você encontrar, através da equação, quanto vale o coeficiente de atrito daquela superfície. Então, vai ser força de atrito igual a Mi, que é esse Mzinho, que é essa letra grega, multiplicada por N maiúsculo com a setinha em cima. Esse N maiúsculo, galerinha, é a força normal, da qual depende, que é um dos fatores que dependem a força de atrito. Esse N aqui não é Newton, não, tá bom, gente? Como a gente estava acostumado a ver ainda em força. Mas Newton é só unidade de medida. Esse N aqui significa força normal, tá bom? Então, força de atrito é igual a coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Agora, aqui de verde, outra formulazinha, para se calcular o coeficiente de atrito numa equação. Como é que eu calculo o coeficiente de atrito numa equação? Através dessa fórmula que eu vou falar dela. É uma grandeza adimensional que depende das superfícies de contato dos corpos. Para eu calcular quanto vale o coeficiente de atrito, eu jogo essa fórmula aqui, ó. Mi é o coeficiente de atrito, né? Aquela letrinha grega que está presente aqui na fórmula também de força de atrito. Então, Mi é igual a força de atrito dividido pela força normal. Então, para eu achar o coeficiente de atrito numa equação, eu jogo nessa fórmula. Coeficiente de atrito Mi é igual a força de atrito dividido pela força normal. E aqui embaixo eu tenho o gráfico da força de atrito, mas eu não vou entrar no mérito do gráfico ainda. Esse gráfico da força de atrito vocês vão ver lá no primeiro ano do ensino médio. O nono ano é mais para a gente ter uma ideia do que seja a força de atrito, tá bom? E vamos fazer cálculos sim, mas a parte gráfica fica para o ensino médio, tá bom? Então não vou entrar no mérito dela agora, porque senão eu vou estar confundindo a cabeça de vocês, tá bom? E aqui eu tenho, ó, existem dois tipos de força de atrito. Dois tipos de força de atrito. E qual seria esses dois tipos de força de atrito? Então, ó, existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Qual a diferença entre um para o outro? A força de atrito estático, galerinha, é quando um corpo está em repouso, certo? Gente, vê só, vamos imaginar o seguinte. Muitas vezes, um carro, ele fica com a bateria baixa, e aí ele só vai pegar no empurrão. Não é assim? Ele só vai pegar se você empurrar. E aí, geralmente, a pessoa está com problema e chama duas pessoas, pode me dar uma ajudinha aqui para botar meu carro para pegar, só para dar um empurrão.
eu acho que muitas vezes vocês já passaram por isso ou já viram essa situação, né? O carro está com a bateria baixa, arriou a bateria, como a gente diz, né? Arriou a bateria do carro. Vamos empurrar para ele poder pegar. E aí, quando você empurra, aí ele pega no tranco. Mas o carro vai estar parado. E aí, vai vir 2 ou 3 pessoas empurrar o carro para pegar. Galerinha, percebam o seguinte, a gente faz mais força para empurrar o carro e botar ele em velocidade do que quando ele já está em movimento. Por exemplo, você vai empurrar o carro está em repouso, ele está em atrito estático, repouso. Você vai fazer bastante força para colocar ele em movimento. Aí você já colocou ele no movimento. Aí um colega seu vem para ajudar quando o carro já está em movimento. Ele vai precisar botar tanta força agora, já que o carro já está em movimento, ele vai precisar botar tanta força? Me responda aí. E aí, gente? Não. Não, por que não? Porque o carro já está em movimento. Porque o carro já está em movimento. A força maior é para tirar o carro do lugar. É para dar movimento ao carro. Essa é a força maior, né? É quando a gente chama de atrito estático. Você está fazendo ali muita força para botar o carro em movimento. Depois que você já colocou o carro em movimento, o carro já começou a andar, você não precisa mais fazer tanta força assim, tá bom? Então, a força maior é para dar início ao movimento. Isso é questão de lógica. Então, ó, força de atrito estático. Imagine que o bloco da figura acima esteja em repouso. Não tem a figura não, tá bom, gente? Mas imaginem. Imagine que o bloco da figura acima esteja em repouso. Vamos supor que seja um carro, tá bom? Um carro que a gente vai botar para pegar porque a bateria arriou. Então, imagine um carro em repouso, mas deseja se colocá-lo em movimento. Inicialmente, se aplica uma força F, porém, ele continua em repouso, pois a força de atrito aumentará conforme se aumenta a intensidade da força F. Enquanto o bloco, mesmo sob a ação dessa força, continua em repouso, por exemplo, você quer tirar um carro do lugar, mas você não consegue, você está sozinho, e o carro é um carro muito grande. Você faz força, mas não consegue tirar ele do lugar. Aí você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui sozinho. Eu sozinho, eu posso botar a força que for, eu não vou conseguir tirar esse carro do lugar. Eu preciso de mais gente, né? Então, ó, acompanhe comigo. Enquanto o carro, mesmo sob a ação dessa força, continua em repouso, a força de atrito é denominada estática. Por que estática? Porque independente da força que você coloque, que você imprima para tirar o carro do lugar, esse carro não vai sair, porque ele tem muita massa e a força de atrito dele é maior do que a sua força. Então, ele vai continuar ali estático, ou seja, em repouso. Aí, aqui, ó, existe um determinado valor de F, da força, né, em que o bloco fica na iminência de movimento. Nesse ponto, a força de atrito é máxima e recebe o nome de força de atrito estático máxima. O movimento somente iniciará quando a força F, quando a sua força for superior a essa força de atrito. A força de atrito estática é calculada com essa equação aqui. É a mesma força de atrito, porém esse atrito é estático, é igual ao coeficiente de atrito μ multiplicado pela força normal, onde F estático é a força de atrito estático, μ estático é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal. Então, gente, se nós fomos sozinhos empurrar um carro e não conseguir tirar o carro do lugar, ali está existindo um atrito estático, porque o carro continuou estático, ou seja, continuou em repouso. A sua força ela foi menor do que a força de atrito. Mas aí a gente tem a força de atrito dinâmica, tá certo? Que é quando a gente consegue colocar o carro para andar. Mas eu não vou falar dela agora não, porque está faltando aqui 1 minuto para acabar a aula. Então, não vai dar tempo de eu explicar sobre atrito dinâmico. Então, essa aula aqui vai ter continuação
na próxima aula, tá bom? Então, na próxima sexta, a gente retorna com esse slide. Beleza, galerinha? Tá bom? Tranquilo, gente? Aham. Beleza, galera. Então, fiquem com Deus, tá bom? Um bom final de semana, um bom feriado para vocês e até a próxima sexta, gente. Tchau, galerinha. Tchau, professor. Tchau, gente.